Marco Rubio tem um ódio gigantesco das esquerdas latino-americanas. E isso é sabido por todo mundo. O Marco Rubio tem uma raiva colossal. Veja só, essa é uma análise que saiu bem legal na CNN, tá? É raro a gente ver análises interessantes no jornalismo, mas essa análise foi uma análise bem legal. E eu vou começar com ela e a gente faz um react dela. Vamos lá. Foi? Partes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, depois caiu em desgraça, acabou até na cadeia, Steve Bannon, saiu e voltou em grande estilo. E teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Bannon em relação ao, da conduta de Trump em relação ao Brasil. Steve Bannon é uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem na sua. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim, de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, o secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. Mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi. E estou fazendo aqui uma análise, e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula. Isso aqui é muito importante. Foi levado para o presidente Trump. Isso aqui mostra a excepcionalidade do caso brasileiro. Primeira coisa, vocês sabem que é o Marco Rubio? Marco Rubio, a família dele é de origem cubana. É cubana mesmo? Acho que é cubana. Só checa aí, acho que o Marco Rubio é a família dele de origem cubana. O Marco Rubio tem um ódio gigantesco das esquerdas latino-americanas. E isso é sabido por todo mundo. O Marco Rubio tem uma raiva colossal. Tá? Ó, de ascendência cubana, Rubio é natural de Miami, graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade da Flórida. Se eu não me engano, ele teve parentes, tá, que foram perseguidos pelo regime cubano. Então, para ele, defensores do regime cubano e defensores na América Latina desse tipo de esquerda, que redunda no que acontece na Venezuela, o histórico todo Nicarágua, o histórico cubano, que é muito claro, aquilo mexe com ele. Então, é uma coisa muito especial pro Marco Rubio. E assim, é muito especial em grande parte da colônia de cubanos, dos imigrantes cubanos, refugiados cubanos que foram para os Estados Unidos, a raiva do regime. Eles têm uma raiva colossal do regime, é uma raiva profundamente justificada. É muito similar à raiva que, por exemplo, ex-cidadãos da União Soviética têm, especialmente nos países satélites da União Soviética. Não pergunte para um lituano o que ele acha da União Soviética, ou por um estoniano, ou por um letão, tá? Ou seja, pessoas que viveram sob aquele regime, sendo parte dessas nações satélites. Eles odeiam a União Soviética. Eu já comentei para vocês, quando eu estive na Lituânia em 2011 ou 2012, acho que 2012, uma das coisas mais emblemáticas que eu vi era uma estátua de um pacto, não sei se era a OTAN, mas era uma estátua de um acordo, né, que houve por conta de uma visita que o George W. Bush fez à Lituânia, e eles direcionaram, vamos dizer, a estátua voltada para Moscou, como um recado: olha, a Lituânia está com os Estados Unidos. Eles têm muita raiva, e é natural a existência dessa raiva quando você foi vítima de um governo, de um regime persecutório. Então, muito similar o que aconteceu lá com o que aconteceu com os cubanos. E o Marco Rubio leva esta raiva, leva esse rancor plenamente justificável para dentro do governo americano. Mas a gente sabe como o Lula ele se tornou uma espécie de porta-voz dos BRICS e porta-voz de discurso anti-americano dos BRICS, e não é de hoje. E ele o faz sendo latino-americano. Então eu acho que é muito interessante aí essa entrevista, essa análise que está sendo feita aí na CNN, porque ela mostra talvez um elemento particular, por conta do Marco Rubio, em travar a mira no Donald Trump. Eu comentei ontem na live, e eu acho que isso tem muito a ver com as análises que o Orlando faz, eu volto a colocar, vocês têm que acompanhar o Orlando mais, que trazem a seguinte leitura. Os Estados Unidos, nessa nova configuração mundial que eles estão tentando impor, eles vão reordenar a América do Sul, a América Latina como um todo, e acabar talvez com essa brincadeira de um alinhamento de nações latino-americanas à China. Ou seja, no meu quintal, não. Já não é normal que tenha Cuba. Já não vai ser muito normal nesse contexto, estou falando de um contexto de força e de espaços geopolíticos,
que os Estados Unidos permitam que a Venezuela hoje seja um entreposto e que vira e mexe, como acontece algumas vezes, eles falem em ter tropas russas ali para defender a soberania do regime venezuelano, tá? Também é menos normal ainda você ter uma nação como o Brasil se comportando como porta-voz dos BRICS. Então, eu acho que se formou uma espécie de uma tempestade perfeita, tá? Que envolve Marco Rubio, novos planos geopolíticos do Trump, tarifas, que envolve a vontade de ajudar em alguma medida o aliado no Brasil, que são os Bolsonaro. Acho que ali se formou uma tempestade perfeita, mas ela é agravada por mais uma coisa, tá? O erro estratégico do Lula e da chancelaria e do governo e da comunicação brasileira em todo o caso. Vamos continuar ouvindo. Tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que agora o que pende mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável. Assim, então, pausa. Vamos lá. Quer dizer que assim, faltando 3 a 4 dias para data final, né, do ultimato imposto pelo Trump, o governo brasileiro aparece com uma alternativa comercial. Olha, vamos separar a questão política da comercial e vamos abrir o espaço para alguns produtos nesse tarifaço. Então o Brasil envia agora, faltando, né, sexta, quinta, quarta, terça. Faltando 4 dias, vamos botar aí. E agora ele envia o chanceler brasileiro para vir com essa proposta que, assim, a julgar pelas discussões, vamos dizer, a julgar pelas discussões ali muito específicas, serão parte de um escrutínio maior. Eu não duvido, tá, que os produtos que possam gerar inflação para o mercado americano, como o Donald Trump está pensando muito internamente, eles possam abrir uma concessão para não gerar pressão inflacionária. Mas no geral, não sei.